A nova etapa do Auxílio Brasil já começou a ser paga e começa a alcançar milhões de brasileiros em todas as regiões do país. Os cadastros para receber o benefício precisam, os cadastrados, Os cadastros precisam comprovar dados que mostrem a condição de vulnerabilidade social em que vivem. Mas ainda há muita gente com dúvidas sobre o que precisa fazer para ser beneficiado. Esse é o tema da entrevista de hoje do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, na Voz do Brasil, e você acompanha a partir de agora. A ideia do Ministério da Cidadania, do governo federal, é o programa ser permanente. Ele foi instituído por força de lei no ano passado, em 2021, então é um programa continuado de transferência de renda. Hoje atende a mais de 20 milhões de famílias brasileiras e, ao contrário, dessas informações falsas que vêm sendo vinculadas, infelizmente, o programa tem uma característica, é a sua permanência, é a sua continuidade, 2022, 2023, 2024 e assim por diante. A população que recebe o Auxílio Brasil não precisa se preocupar, porque esse programa não irá acabar. Agora, ministro, o governo já iniciou no último dia 9 o pagamento do Auxílio Brasil, agora com um valor mínimo de R$ 600. Este valor está garantido até quando? O Auxílio Brasil, ele trouxe uma mudança de conceito no benefício de transferência de renda, focado para a assistência social, da autonomia para essas famílias, fomentando o trabalho, a geração do emprego e renda. E no final do ano passado, trouxemos um piso, um valor mínimo desse benefício no valor de R$ 400. Isso, para você ter uma ideia, Nazi, isso é mais de 10 vezes o valor que era o mínimo do programa anterior, que gerava em torno de R$ 45, R$ 49 atualizado. O Auxílio Brasil já veio dando esse ganho financeiro para as famílias nesse momento de recuperação pós-pandemia. Agora, com a PEC, que foi a emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional que se tornou emenda constitucional, o Congresso aprovou um novo mínimo para o Auxílio Brasil de R$ 600 até dezembro deste ano, dentro de um programa permanente que é o Auxílio Brasil. Ministro, após esse período, as famílias continuam recebendo o auxílio normalmente? Perfeitamente, Gabriela. Excelente, é importante deixar bem claro isso, que as famílias vão continuar recebendo o Auxílio Brasil. Colocamos mais de 7 milhões de famílias brasileiras como novas beneficiárias do programa Auxílio Brasil, atingindo uma marca de mais de 53 milhões de brasileiros beneficiados diretamente com esse programa de transferência de renda. Então, chega a dezembro, essas famílias podem ficar despreocupadas que vão continuar recebendo o benefício, assim como o Auxílio Gás, que também ali atinge essa população, principalmente a nossa população que vive na faixa da extrema pobreza. Isso é a nossa visão, essa é a nossa visão enquanto governo federal. Temos uma proposta de uma ajuda sistêmica para essas famílias, ao mesmo tempo que entregamos o valor do benefício do Auxílio Brasil, nós colocamos à disposição ferramentas que vão trazer um auxílio na procura do seu emprego formal, bem como no empreendedorismo, para que essas famílias superem a situação de dificuldade que elas estão passando no pós-pandemia. Agora, ministro, caso o beneficiário ele consiga um emprego com carteira assinada, ele continua recebendo o Auxílio Brasil e por quanto tempo? É isso importante falar a todos os beneficiários, a todas as mulheres que recebem o Auxílio Brasil, visto que mais de 83% das chefes de família do Auxílio Brasil, elas são mulheres, donas de casa, avós, ali que estão cuidando da sua família como um todo. É importante deixar aqui bem claro para essas mulheres e esses também beneficiários que o Auxílio Brasil não só não vai perder o emprego, não vai também perder o seu benefício, como também vai receber um incentivo, um fomento para todas as famílias que constituírem um emprego formal, um trabalho formal, bem como uma empresa, uma microempresa individual, o empreendedorismo. O Auxílio Brasil, ele garante essa permanência dessas famílias, bem como também um retorno para aquelas que saírem da renda mínima e conseguirem a sua autonomia social, sua autonomia financeira, que é isso que a gente estimula. E caso volte a ficar sem emprego, o retorno ao auxílio é garantido, não é isso? É garantido, sem fila. Exato. Então, zeramos a fila no início deste ano, de 2022, zeramos a fila novamente agora, estamos aceitando novas inscrições. Importante deixar claro, combater uma outra informação falsa que foi ventilada, de que as famílias já estariam aí
sem mais condições de fazer um novo cadastro. Isso não é verdade. As famílias podem sim continuar a se dirigir ao posto de atendimento do cadastramento único, do cadastro único do seu município, aos centros de assistência social e continuar a fazer a sua atualização ou o seu novo cadastro, para que isso seja internalizado pelo corpo técnico do Ministério da Cidadania e serem concedidos novos benefícios a essas famílias. Ou seja, hoje o programa atende mais de 20 milhões de pessoas e vai continuar incluindo novas famílias. É isso, Nazi. Pretendemos incluir novas famílias, estamos identificando todas elas, lançamos o aplicativo do Cadastro Único, onde essas famílias podem fazer o seu pré-cadastro por meio do aplicativo, facilitando a comunicação com o poder público e fazendo com que nós consigamos identificar a localidade dessas famílias e ter uma busca mais ativa, né? Sendo proativo aí na identificação da necessidade e dessas famílias, onde elas se encontram e qual ali o seu propósito, qual a sua intenção de receber um benefício social. Ministro, tradicionalmente o benefício era pago nos 10 últimos dias úteis do mês, mas neste mês o pagamento foi antecipado para o dia 9. Essa mudança no calendário, ela vai permanecer e por que ela aconteceu? Essa mudança no calendário, ela veio a reboque de uma modernização, de um aperfeiçoamento que estamos fazendo no processo de pagamento dos programas sociais do governo federal. Nós temos o Cadastro Único aí como plataforma base, aí é o banco de dados, né? Onde é a porta de entrada para os benefícios sociais, e esse processo de aprimoramento, assim como a geração da folha de pagamento no mês de uma maneira mais rápida, proporcionou, né, que nós conseguíssemos fazer um pagamento na primeira quinzena do mês. E é esse o nosso propósito, que a gente continue fazendo esse pagamento dos beneficiários do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás na primeira quinzena dos meses subsequentes ao mês de agosto. Bom, nós estamos conversando com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ministro, paralelo ao Auxílio Brasil, o senhor até já falou sobre o Auxílio Gás. Existe também esse benefício. Vamos relembrar aqui quem tem direito ao Auxílio Gás e como estão sendo feitos os pagamentos? As famílias que estão no Cadastro Único, né, as famílias primeiro precisam se cadastrar, né? Falei do aplicativo, falei da necessidade de atualização do cadastro para aquelas famílias que já fizeram há um tempo atrás, precisam manter esse cadastro atualizado. A partir daí, nós identificamos as famílias que estão na faixa da extrema pobreza. Então, essas prioritariamente, e as que têm mulheres como chefes de família, estão aí na nossa prioridade para o recebimento do Auxílio Gás. Beneficiários do BPC, aquelas mulheres também que de alguma forma foram vítimas de violência doméstica ou familiar, nós também damos prioridade no recebimento do Auxílio Gás para complementar o Auxílio Brasil, né? Então, é mais R$110 que essas famílias recebem, além dos 600 mínimo para cada família, para fazer frente aí ao incremento que nós temos nos preços do GLP, no preço do gás de cozinha. Então, essa é a proposta do Auxílio Gás, que vem dessa rede de proteção social que a gente coloca à disposição das famílias mais vulneráveis do nosso país. Ministro, o Ministério da Cidadania tem outras ações pela segurança alimentar. Quais são as principais? Temos. O próprio Auxílio Brasil já está considerado um programa que ele vem combater, né, a fome no nosso país, né? Então, nós tivemos aí um período de pandemia, agimos rápido com auxílio emergencial, esse durante, né, a crise sanitária que nós passamos, durante aquele momento, pagamos em um tempo recorde o auxílio emergencial, beneficiamos mais de 68 milhões de famílias brasileiras, né? Ao todo, Nazi, caros ouvintes, foram mais de 110 milhões de brasileiros beneficiados com auxílio emergencial, ultrapassando a marca de 50% da população brasileira. Saímos desse período mais crítico, estabelecemos o Auxílio Brasil justamente, né, com outro programa de fomento à agricultura familiar que nós chamamos de Alimenta Brasil. Então, o Alimenta Brasil ele vem justamente combater o desperdício e fomentar a produção alimentar local, para que a gente tenha, em um país que já tem uma vocação muito grande para o agro. Nós lembramos hoje, é importante dizer que o Brasil é responsável pela produção de 1 a cada 5 pratos de alimentos no mundo. E a gente tem que utilizar essa nossa força em benefício da nossa população mais carente. Então, criamos esse Alimenta Brasil para incentivar a produção local daquele pequeno agricultor. Hoje, né, esse ano, melhor dizendo, a gente vai investir quase 700 milhões de reais na compra
desses alimentos dos pequenos produtores, porque isso aí gera uma riqueza local na produção de alimento e uma melhor distribuição do fruto, né, desse trabalho dos produtores, que é o hortifruti, né, que é a mandioca, que é a macaxeira em alguns locais do país, fazendo com que a gente tenha uma rede que proporcione a segurança alimentar e nutricional no nosso país. Veja que todas as nossas propostas enquanto governo, elas não são propostas feitas de maneira isolada, de maneira estanque. Nós, quando olhamos e atacamos um problema que sempre foi um problema estruturante no nosso país, que é o problema da segurança alimentar e nutricional, nós olhamos trazendo o programa de transferência de renda sem o assistencialismo, ou seja, fomentando a autonomia dessas famílias, como também promovendo a assistência técnica e o incentivo para que essas famílias, principalmente as famílias em zona rural do nosso país, elas iniciem a pequena produção e com isso consigam alcançar ali um caminho de uma prosperidade, um caminho de um trabalho voltado à sua região, à sua responsabilidade ali. Agora, ministro, essas entidades que recebem esses alimentos do programa, elas devem fazer algum tipo de cadastro? Como é que é definido isso? Como é que é esse processo? Sim. Hoje nós recebemos, né, no ano passado ainda, vários representantes, né, da Associação Brasileira de Supermercados, da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né, nos pedindo ajuda, dizendo assim, olha, ministro, hoje no país a gente produz, a gente é um país hoje que, graças a Deus, está sendo referência em matéria de produção alimentar no mundo, só que a gente ainda tem muito desperdício, né? O desperdício ele é ocasionado principalmente, né, por uma logística reversa que impede o comerciante ali de estar comercializando esse alimento perto de prazo de validade. Então a gente montou um sistema que a gente chamou de Brasil Fraterno, Comida no Prato, né? Ele é todo informatizado, a gente recadastrou um equipamento público que chama Bancos de Alimentos, onde esses empresários podem direcionar para lá essa mercadoria que está próxima do prazo de validade e a partir dali a prefeitura ou as organizações sociais podem fazer um encaminhamento para as entidades que receberão esse alimento próprios para o consumo, fazendo com que a gente evite o desperdício de alimentos no nosso país, combata a insegurança alimentar, ou seja, combata a fome e, além de tudo, a gente esteja ali diminuindo o custo da alimentação, visto que a gente não tem toda aquela logística reversa de fazer com que essa mercadoria seja substituída no supermercado. Agora, ministro, para quem está nos ouvindo, como é que empresas, pessoas físicas até, podem participar dessas ações? Pode entrar no site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br/comida no prato. Lá vai ter um link chamado Doador, clica, é bem interativo, consegue cadastrar, como também consegue ali fazer o procedimento de doação. Ou seja, todo o processo de doação pode ser feito pelo site, a emissão da guia também sai online, isso tudo para tornar o processo mais transparente e mais eficaz, tanto para o doador quanto para o beneficiário dessas mercadorias. Agora, ministro, para quem ainda tiver dúvidas sobre o Auxílio Brasil, o Auxílio Gás e outras ações aí do Ministério da Cidadania, quais são os canais de atendimento? Site do Ministério da Cidadania, cidadania.gov.br, nós temos um teleatendimento 121, temos o aplicativo Cadastro Único, importante que além das informações podem ter ali acesso a outros dados, como também atualizar o seu cadastro. Então é importante estar disponível em todas as lojas de aplicativos e lá, né, a gente faz os esclarecimentos também a respeito da política social, do Auxílio Brasil e sobre todas as suas ferramentas que estão colocadas à disposição do nosso povo. Tá joia, nós conversamos com Ronaldo Bento, ministro da Cidadania. Ministro, muito obrigada. Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do ministro da Cidadania, Ronaldo Bento. Ele falou sobre as garantias de permanência do pagamento do Auxílio Brasil. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.